Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Liberdade de expressão ou discurso de ódio? A linha que separa um do outro é bastante tênue. Recentemente, o Brasil reiniciou esse debate depois que pessoas públicas se manifestaram, por exemplo, sobre o direito de se criar um partido nazista. Liberdade de expressão é um direito constitucional que garante às pessoas falarem livremente sobre as próprias ideias. Mas esse direito não é absoluto e é importante que venha acompanhado de responsabilidade para não ferir a dignidade de outras pessoas. Como, por exemplo, banalizar o Holocausto, o genocídio cometido pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, que causou a morte de aproximadamente 6 milhões de judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais e opositores ao sistema. Até que ponto podemos tolerar o intolerante? Se nos calarmos diante de um discurso de ódio, não estaremos fortalecendo o mesmo? Negar ou banalizar o Holocausto, ou até mesmo defender o nazismo, será mesmo uma questão de opinião? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o conselheiro da Associação Israelita de Brasília, Mauro Leonardo Cunha. Mauro, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Band Entrevista, viu? É uma honra estar com vocês aqui. Eu não posso dizer que é um prazer, porque o tema é muito difícil, mas eu tenho um senso de responsabilidade e da importância que é falar desse tema para a sociedade. É verdade. Você tem toda a razão. E olha só, a gente fez aqui, né, essa introdução, mas por incrível que pareça, e eu digo por incrível que pareça, porque existem temas que são universais e eu acredito que todas as pessoas deveriam minimamente saber. E o Holocausto se encaixa perfeitamente nesse tema ou nesses temas. Então, por incrível que pareça, existem pessoas que não sabem o que foi o Holocausto. Nós pincelamos aqui, mas eu gostaria que você falasse e explicasse o que foi o Holocausto. Vamos lá, eu vou começar a história do Holocausto, que nós chamamos na comunidade de Shoah. Vou dizer por que a gente usa um nome diferente. Tá? O Holocausto é o sacrifício, né, com uma intenção religiosa. Né? E ali o que houve foi o assassínio em massa, né? Só de judeus 6 milhões, mas foram quase 12 milhões de pessoas, volta de 12 milhões de pessoas no total. Né? 1,5 milhão de ciganos, a gente conta 1,5 milhão de crianças, uma coisa assim absurda, homossexuais e assim, a quantidade de população cigana foi 2/3 da população cigana, é uma coisa assim enorme, né? Então a gente pode falar que foram 2 genocídios ali, o judaico e o cigano, né? Por que a gente usa o termo Shoah? Para dizer que não teve nada de voluntário. Essas pessoas não seguiram com uma intenção religiosa para a câmara de gás. Né? Muito pelo contrário, elas foram coagidas. Muitas vezes se matava os filhos na frente das mães, jogavam os filhos na câmara de gás e colocavam as mulheres para trabalhos forçados. Quer dizer, não era só matar as pessoas, era um esforço muito pensado e industrialmente verificado, com controle de qualidade, etc., para matar não só as pessoas, como também exterminar a sua dignidade. Porque o que se queria ali não era só matar um conjunto de pessoas, mas era matar o espírito do próprio povo. Né? Então, se sobrar 2 ou 3 ou 4, que eles não consigam reconstruir o povo. Vamos matar as pessoas e o espírito do povo. Isso é o que diferencia um morticínio, que é, por exemplo, matar 6 milhões de pessoas meio a esmo. E sabendo, por exemplo, que tem, vamos dar um chute aqui, 300 mil Yanomamis, e lá matar 290 mil Yanomamis. Culturalmente, a humanidade perder um povo é uma perda para toda a humanidade, percebe? Então, não é só uma questão de quantas pessoas morreram, mas é a questão de se matar uma cultura inteira e todo o seu contributo para a maneira de pensar dos seres humanos. A gente sabe que toda cultura tem sua comida, seu humor, né? Seu senso de dignidade, seus valores. Imagina se a gente vivesse num mundo sem os franceses e a gente não tivesse tido a Revolução Francesa. O que a gente perde com o genocídio? É muito difícil de calcular, porque uma vez que um povo desaparece, a humanidade perde aquele povo. E embora na Europa tenha sobrevivido uma população judaica, toda a cultura de uma língua chamada Yiddish desapareceu. O Yiddish se tornou uma língua que alguns poucos falam, mas que está condenada a ser uma língua morta. Então, ali houve, de fato, um genocídio porque a cultura Yiddish desapareceu, mesmo tendo sobrevivido os judeus. Né?
Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o genocídio é um crime contra a humanidade, não só porque pessoas morrem, não só porque muitas ou milhões de pessoas morram, mas porque a humanidade como um todo perde uma riqueza cultural, né? Então, essa é a primeira coisa para a gente entender o que é um genocídio. Ele não é um crime só contra pessoas, ele é um crime contra a própria humanidade que perde na sua riqueza, né? Eu dei o exemplo, imagina o mundo sem os franceses, imagina o mundo sem os espanhóis, imagine o mundo sem os chineses. E aí você vai começar a perceber... Imagine um mundo sem os Yanomamis. E aí a gente vai começar a perceber o que é grave no genocídio. É que toda a humanidade perde, né? O que aconteceu ali na Europa, naquele momento, né, foi o extermínio calculado. E eu vou contar a história um pouco diferente do que se costuma ouvir. Se costuma ouvir uma história de guerra, né, e as pessoas vão sendo concentradas em campos de concentração. Acontece que não foi bem assim. Antes mesmo de começar os conflitos, as pessoas foram cadastradas uma a uma com o sistema computacional que existia na época, que ainda não era o computador como a gente conhece hoje, era eletromecânico, é a tal da máquina Olerite, que as pessoas escutam falar sobre salário, que ela gera lá o canhotinho do salário. A gente fala Olerite sempre com clima bom, né? Na verdade, a máquina Olerite foi usada na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, etc., para cadastrar toda a população judaica, todas as pessoas. Isso quando? Porque o Holocausto, né, que aconteceu pra gente, foi na Segunda Guerra Mundial. Isso. Né? Isso você está falando de quando? Começa a Guerra antes... Mundial foi 39 e 45. Isso. 39 e 45. A gente, em 38, 37, já tem esforço de cadastramento. Antes do início da Segunda Guerra Mundial. Exato, exato. E aí isso se segue, tem um livro chamado A IBM e o Holocausto, que fala, porque era uma filial da IBM na época, a alemã chamada DEHOMAG, Deutschland Hollerith Maschinengesellschaft. É a sua tese? É a minha dissertação de mestrado. Eu falo sobre isso, né? A minha dissertação de mestrado é sobre criptografia, etc., mas eu falo do cadastro de pessoas para fim de matar, né? E já tinha esse objetivo quando fizeram esse cadastro? Sim, eles já tinham decidido pela solução final. Então, decidimos pela solução final, cadastramos as pessoas, concentramos as pessoas primeiro em guetos, depois em campos de concentração, depois em campos de trabalhos forçados, depois em campos de extermínio. Olha, tem uma lógica... Mas Hitler já estava por trás disso tudo? Já estava por trás disso tudo, né? E não era ele sozinho, né? Sim. Havia o Himmler, havia o Goebbels, tinha umas figuras muito grandes. A gente tende, né, a concentrar tudo no Hitler como um mecanismo de defesa humana para dizer o mal estava em um só. Sim. Não, mas o mal estava muito espalhado. Uma pessoa só não tinha condições de fazer tudo aquilo. Não, precisa uma sociedade inteira para você matar 6 milhões de pessoas. Sim. Né? Então, a gente tem que entender que pessoas relativamente boas ou simples ou comuns, que não são essencialmente más, surfaram uma onda de maldade. A gente pensa que isso só acontece hoje nas redes sociais. Não, mas naquele momento da Segunda Guerra, o rádio tinha acabado de explodir. E a política mudou profundamente por causa do rádio. Porque o político não falava mais para poucas pessoas, ele não escrevia mais para jornal, não era só mais para as elites. E o discurso político mudou muito, e ele ficou muito passional. É mais ou menos o que a gente está sentindo agora com as redes sociais. É um primeiro momento de redes sociais, né? Tomara que elas fiquem com a gente 40, 50 anos, claro, e que essa crise do começo passe, né? Mas naquele momento de rádio no começo, a gente teve na humanidade a mesma coisa que a gente está tendo de radicalização dos discursos, de hipersimplificação dos discursos, tudo isso que está acontecendo nas redes sociais hoje. Eu vou pedir para você continuar com essa linha de raciocínio, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta a partir daí, tá bom? Vamos lá. Então a gente faz um intervalo, não saia daí que a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a diferença entre liberdade de expressão e discurso de ódio. O nosso entrevistado é o Mauro Leonardo Cunha, que é conselheiro da Associação Israelita de Brasília. Mauro, você fazia um paralelo, né, sobre o início do rádio, né, sobre você poder falar para as grandes massas e aí o poder da internet que a gente tem hoje, né? E aí me vem à cabeça perguntas como hoje a gente se faz, mas como as pessoas se deixaram seduzir pelo discurso de Hitler naquela época, né? Como elas não imaginavam tanta maldade naquele homem. E eu me lembro, eu tive a oportunidade de ir a Auschwitz, né? Na Polônia.
e lá tinha uma pessoa que explicava as coisas, enfim, e a gente, basta você saber um pouco de história também, eu me lembro que ela falava assim, que tinham famílias judaicas que viviam em casas e que a imprensa ia e filmava essas famílias e ele dizia, olha aqui, essas pessoas, porque os judeus entravam nos trens e muitos não sabiam para onde estavam indo, né? E a imprensa ia e filmava e ele dizia, olha, essas pessoas estão sendo bem cuidadas, estão sendo, enfim, estão com a família, estão com a casa delas e, na verdade, estavam indo para o campo de concentração. Mas é isso que você falou, assim, é o poder de sedução, mas, na verdade, as pessoas se deixaram levar por aquele discurso. E o quão perigoso é você se deixar levar por um discurso, mas, na verdade, quando você quer se deixar levar também, né? E tem uma coisa central. Mesmo que as pessoas não se deixassem levar, e muitas vezes elas não se deixavam, todos os vizinhos, sabe, que deveriam se implicar, ligaram um neutro no moral. Sim. Não é o meu problema, eu não quero me envolver, o clima político está muito tenso, deixa essas pessoas serem levadas. É verdade. E isso foi, assim, talvez a maior culpa do povo alemão como povo, é ter desligado a trava moral e ter dito, pode tudo. E aí, de novo, a gente está hoje vivendo um clima rede social, interação com política, interação com sociedade civil, em que a gente está sentindo um pouco aquele pode tudo. E aí eu vou voltar para 1929, lembrar que o Hitler foi eleito democraticamente e que a coisa foi caindo, ele começou a fazer uma apologia das autocracias, daqui a pouco ele era o único salvador do mundo. Sim. E o mundo só seria salvo se os alemães tivessem muito mais terra do que tinham, se os judeus fossem exterminados, se os homossexuais fossem exterminados. Esse era o discurso dele. Esse era o discurso dele. Ele falava disso claramente para as pessoas. Só que ele dizia isso, sabe como? Nós vamos fazer uma humanidade melhor, nós vamos tirar todos os indesejáveis e as futuras gerações serão só filhos das melhores pessoas. Então, o que o Hitler fazia é uma forma tosca de humanismo. As pessoas se esquecem disso. O que o Hitler fazia era um humanismo perverso. E aí, quando eu falo assim, o discurso de ódio, o discurso de amor, eles são muito próximos, eles são sempre discursos emocionais. Porque as extremidades, elas se encontram de uma certa forma, né? Isso, a gente fala na teoria da política da ferradura, que é assim, digamos, esquerda e direita na forma de uma ferradura. Perfeito. Então, não é uma reta, entorta aquela reta e vê ferradura. A extrema esquerda e a extrema direita são muito parecidas, elas quase se tocam, mas não se tocam. Por isso que não é um círculo, é uma ferradura a imagem que a gente usa. Tá? Então, tem muita maldade que se envolve na política, mas por que ela se envolve? A maldade não se envolve sozinha, a maldade se envolve quando o emocional cresce para cima do racional. Ninguém mais quer pensar dá muito trabalho, pensar dói a consciência, então as pessoas querem só emoção. Se pensar dói, se pensar tem o risco de eu me sentir culpado, deixe-me viver de emoção para emoção. E claro que isso continua na sociedade consumista. Agora vem uma geração interessante com a coisa do meio ambiente, que ela consome, mas espera, mas eu não quero que meu consumo faça mal ao meio ambiente. Tem coisas boas acontecendo também. E a gente tem que buscar o que tem de bom acontecendo para trabalhar. Mas sempre que tem algo bom, não é só emoção, é emoção junto com algum pensamento. Né? A emoção sozinha, ela cria o risco de uma radicalização muito forte do crescimento de amores a causas estranhas e ódios gratuitos por seres humanos que são absolutamente muito perigosos, né? E eu não estou fazendo aqui um discurso contra a emoção. Claro. Eu sou pai, eu sou marido, eu me emociono, eu sou filho. Então, enfim, família tem um espaço de muita emoção para a gente, mas a gente não pode espalhar o emocional até o político, por exemplo. Assim como eu não posso ter minha relação com a minha família só raciocinando, né? A política tem que ser um lugar de pensar, não só de se emocionar. Claro que nós temos emoções, claro que nós levamos para o discurso sobre a política insatisfações, mas a minha insatisfação não pode me fazer dar um cavalo de pau radical e voltar para um debate sobre opiniões que podia ter alguma validade lá nos anos 20 do século passado, estamos falando 100 anos atrás, como se aqueles não fossem debates superados. Por exemplo? Criar um partido nazista. Enquanto a sociedade estava discutindo se o nazismo era uma boa alternativa ao comunismo, por exemplo, existia um radicalismo naquele momento, quando não se entendia o que era o nazismo,
discutir sobre o nazismo, até para conhecer o que ele era, tinha um valor. Agora que todo mundo sabe o que é o nazismo, o que ele causou, quais são os seus efeitos, defender o nazismo é a mesma coisa que defender o assassinato direto. E veja, o Código Penal nem precisava de uma lei que falasse, é bom que tenha, mas nem precisava de uma lei que falasse que é proibido falar do nazismo. Se você considera que falar do nazismo é falar que certas pessoas devem ser assassinadas só pela sua identidade racial, étnica, religiosa, ou o que seja, sem que elas tenham culpa ou cometido crime nenhum, né? Então, você está defendendo que as pessoas sejam mortas na rua um pouco a esmo. E no Brasil é crime? No Brasil é crime, né? Nos Estados Unidos, eles têm um sistema de uma abertura de liberdade à informação diferenciada. Eles acham que qualquer um pode falar qualquer coisa, contanto que o cara não diga que tem que matar o Leonardo. Se não tem que matar pessoal, se não for pessoal. Se não for pessoal, ele consegue dizer lá, por exemplo, todos os judeus devem morrer e não ser crime. E o sistema deles é tão complicado que até os anos 60, eles ainda tinham a Ku Klux Klan legalizada. Então, a gente precisa entender que nem sempre eles estão à frente, porque também tem essa coisa do mito, né? Sim. Do complexo de vira-lata do brasileiro. O Brasil tem muita coisa boa, nem sempre os americanos estão na frente, gente. A gente tem que olhar para eles quando eles estão na frente, mas quando eles estão para trás... Certamente. Né? Então, o Brasil tem vários problemas, o Brasil tem 300 anos de escravidão, o Brasil tem muito racismo, o Brasil tem muita homofobia, tudo isso. Machismo. Mas o Brasil não admite mais, e nisso a gente está à frente dos Estados Unidos, que se defenda tipos de ideias que nos levariam 100 anos para trás na política. Porque a política tem que se fazer assim, a gente vai, debate, decidiu? Tem uma hora que a gente vai, pode ir e voltar, né? Tem que virar a página. E algumas vezes, depois de virar centenas de páginas, a gente tem que colocar o livro de volta na estante. Perfeito. E aí ele virou história, não pode mais ser política. Perfeito. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a diferença entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio. Nosso entrevistado é o Mauro Leonardo Cunha, que é conselheiro da Associação Israelita de Brasília. Mauro, nós falávamos, você, né, usou aí esse exemplo, né, de que, enfim, você virou a página, colocou o livro na prateleira e pronto, você não vai mais trazer. Só que hoje o que a gente vê no Brasil são pessoas defendendo a possibilidade de você, sim, criar um partido nazista, inclusive publicamente, né, como a gente viu aí recentemente esse debate entre, enfim, o Monark, né, o podcast Flow, esse debate que me entristece particularmente, imagino você como é que deve se sentir. Como explicar uma coisa dessa? Justamente porque a gente não devolve o livro no Brasil. O Cazuza tem um verso, né, que é muito caro para a minha geração, em que ele falava que o Brasil era um museu de grandes novidades. Sim. E o que isso quer dizer? Que a gente trata como se fossem presentes debates do passado. Então, o que é apresentado para os jovens pelo Monark são ideias políticas de 90, 80, 100 anos atrás, como se fossem do debate atual. A gente precisa mostrar para o jovem que política é um pouco como linguagem de computador. Ninguém mais faz um programa naquela linguagem chamada Clipper, porque é coisa do passado. Hoje em dia as pessoas usam Java, entendeu? O jovem precisa entender isso. Não cabe mais um debate de nível tão baixo, porque agora o nosso debate tem que ser outro, tem que continuar, mas tem que estar no outro nível. A gente tem que buscar o respeito ao ser humano, ter, claro, um cuidado com a segurança energética. Você está vendo os países da Europa agora sofrendo com a segurança energética? Não é só uma questão de meio ambiente, é uma questão de segurança institucional. Isso é política, né? A gente tem que buscar o respeito às minorias e quanto de dinheiro do orçamento a gente vai gastar para promover esse respeito, por exemplo, né? E se a gente vai classificar isso como gasto ou como investimento social, tem muita coisa para ser debatida agora. Verdade. E a gente está perdendo tempo de fazer o bom debate para simplesmente discutir coisas que já foram discutidas, que já teve um país grande que fez uma opção muito errada, que já resultou na morte de, contando com o que aconteceu na Rússia, mais ou menos 20 milhões de pessoas, né? E que a sociedade
digamos, ocidental e inclusive oriental, demorou muito tempo para se recuperar, porque a coisa entre Japão e China também foi muito feia, né? E a gente agora está uma volta, e é como se todo aquele sangue perdido não tivesse sentido nenhum e o ser humano voltasse, né? Vamos voltar a ser homens da caverna agora? Não faz sentido esse retrocesso. Está acontecendo por quê? Porque as pessoas não estudam mais história, Sim. o senso crítico foi comprometido e as pessoas estão absorvendo tudo como se fosse novo. Esse é o problema. Como a embalagem da internet é nova, né? Começou nos 60, mas essa internet popular para todo mundo começou nos anos 90 e muitos no Brasil, né? E rede social é uma coisa mais nova dentro disso, e a internet no celular, na mão de todo mundo, é bem novo. As pessoas recebem isso só como novidade. E tem as coisas mais antigas e já superadas sendo discutidas como novidades e vendidas para os jovens como se fossem novidades. Alguém precisa chegar para esse jovem e dizer, olha, isso aqui é antigo, ultrapassado, né? E tão feio quanto fumar dentro da sala de aula. No avião. A gente, Cara, no avião, vai fulano, estudar, né? Ele chegou a dizer que não sabia o que era o Holocausto. Pois é, o assustador é que tem muita gente, por exemplo, você faz uma pesquisa nos Estados Unidos, tem muita gente que não sabe o que é o Holocausto. No Brasil, você vai ter gente que não sabe também. Então, assim, cara, se você não sabe o que é, pelo menos não fale, né? Vai procurar saber o que é, não fale besteira, assim, e não fale besteira para milhões de pessoas que estão te ouvindo. Isso desculpa, mas eu fico irritada com isso. Você é jornalista, né, Renata? Como é que a gente faz opinião no jornalismo? Fatos, e aí a gente vai discutir opinião sobre fatos. Sim. Mas se a gente não fala sobre fatos, as opiniões vão ser qualquer coisa. Exato. Então, as opiniões precisam ser construídas em cima de fatos. E os fatos também são digeridos a partir do nível cultural a que a gente já chegou. É claro que quando a gente fala sobre, sei lá, vou dar um exemplo, o átomo ou a internet hoje, a gente vai falar sobre o átomo ou a internet de um jeito diferente que a gente falava no começo dos anos 90. Tá? Eu me lembro no final dos anos 80 se discutindo aquela informatização bancária no Brasil, as matérias eram de um jeito. Ninguém mais vai falar que é uma novidade você pegar um cartão e pagar alguma coisa, porque as pessoas estão pagando tudo com Pix. Então não faz mais sentido trabalhar aquela notícia de pegar um cartão para pagar como se fosse uma grande novidade. Não é mais notícia, não é mais debate político, faz parte da história. O problema todo é que com essa descentralização absurda, né, dos meios de comunicação, a comunicação, ela própria, perdeu o centro. Né? E aí, quando a comunicação perde o centro, ela perde o centro de gravidade do pensamento crítico, as pessoas podem pensar qualquer coisa. Falar o que é pior. A gente está terminando, Mauro, Leonardo, você falou uma coisa no início, voltando aqui para a questão da Segunda Guerra Mundial, enfim, para o Holocausto. Você me disse assim que muitos alemães, eles ficavam calados, porque não era com eles, né? E assim, e hoje em dia, o que a gente vê também, assim, não, eu não quero entrar nesse debate, eu não quero estar falando sobre o Holocausto, estar falando sobre a criação do Partido Nazista, mas eu não quero entrar nesse debate. Então, assim, até que ponto você pode ou deve se calar quando as pessoas estão defendendo essas coisas que não se pode defender hoje em dia? Aí não dá para ser suave. Esse suposto descompromisso é, na verdade, uma cumplicidade. E essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Quem faz isso está consentindo, está somando. E, gente, é pior do que só as pessoas não reclamarem. Aquela pessoa que fez o absurdo, que foi o Monark, teve um número de seguidores que cresceu. E aí vem a responsabilidade dessas grandes empresas de tecnologia que concorrem com a mídia tradicional, que tem lucros absurdos em cima da radicalização. Porque, vamos lá, a mídia, né, ela tem que cumprir um mínimo jurídico. O judiciário está aí, o legislativo sempre atento, se discute. As redes sociais não estão no Brasil. Muitas vezes tem uma delas, que é a Telegram, está todo um debate com o Supremo agora, nesse momento, que nem tem um representante no Brasil. Então, veja que sério. E isso permite que se alastre qualquer qualidade de dado, que pode ser interpretado como qualquer tipo de informação. As pessoas inventam fatos. E isso gera um prejuízo para a sociedade. E aí eu fico falando com meus colegas do Ministério Público, gente, vocês não têm ação coletiva, vocês têm muita coisa para usar. A sociedade como um todo está sendo privada de uma riqueza de debate. Quem está lucrando com o empobrecimento do debate tem que pagar a indenização. Essa é a minha mensagem para as Big Techs. Assim como lá atrás
as empresas do tabaco falseavam, diziam que não faziam má saúde, etc. E depois elas tiveram que indenizar. Hoje as Big Techs estão vivendo de um vício informacional das pessoas, de consumir informação de baixa qualidade o tempo todo, muito rápido, estão espalhando mensagens muito ruins, ou, na verdade, permitindo que se espalhe e lucrando com isso. Elas nem precisam espalhar, então elas ficam de cúmplices. Só que quem lucra são elas. Então elas precisam ser, inclusive, financeiramente responsabilizadas por isso. Se o Estado não fizer isso, elas vão continuar surfando a onda dos lucros fáceis. Empresa precisa ter lucro, mas a empresa, toda ela, opera dentro de um mercado cujas regras são estabelecidas pelo Estado. Se o Estado não dá regra nenhuma, as empresas vão se comportar com uma selvageria absurda. O Estado precisa regular esse mercado, e aqui eu não estou falando colocar camisa de força. Né? Eu estou falando que alguma estruturação tem que ter, assim como tem no mercado financeiro, assim como tem na área da saúde. Né? Claro. Todo mundo sabe o que é um hospital, todo mundo sabe o que é uma clínica, o que é uma farmácia. No mundo das redes sociais, essas identidades não foram criadas ainda, percebe? Sim. E por causa disso, né, se espalha todo tipo de conduta nociva à sociedade e as pessoas podem falar a favor de matar os outros, como se fosse a coisa mais comum e mais simples do mundo. Verdade. Agradeço demais a sua participação aqui. Que importante esse debate, viu? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, como eu te disse, não é um prazer, mas é uma responsabilidade e eu acho que nós cumprimos aqui, eu te agradeço por isso. Muito obrigada mesmo. O Band Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até sábado que vem. Tchau, tchau.